Variar mais uma coisa se tornando moda no Brasil. News de 3 tá baseado em modinha de suplemento alimentar. De hormônio vira... Não, pelo menos não é um hormônio, né? Dessa vez. Toda semana é uma coisa nova. As pessoas começam a usar, né, com a maior das intenções, querendo fortalecer o metabolismo, turbinar a imunidade, sentir mais protegido, especialmente contra a Covid, que teve alguns estudos aí na época da Covid que eu vou falar. Mas no final usam tão sem controle que acaba levando tipo a dor de cabeça, náusea e até mesmo nos casos mais graves comprometendo a função renal, né? Essa matéria traz um dado interessante que é durante os períodos de 2019 a 2022 as vendas de vitamina D nas farmácias dobrou praticamente, né, do que vendia antes. E está super associado esses aumentos das vendas a justamente Covid, porque na época, no auge da pandemia, saíram estudos que mostravam que os casos mais graves tinham uma ligação com baixas quantidades de vitamina D. E para variar, as pessoas acham que é só, tá baixo, então se eu tomar, vou me prevenir da Covid, né? E isso foi amplamente divulgado assim na época, e as pessoas começaram a usar sem controle nenhum. Só que é muito complicada essa situação, né? Porque a vitamina D, ela aumenta a absorção do cálcio no organismo. Então ela vai agir nos receptores lá no intestino delgado e vai aumentar a recaptação de cálcio. Teoricamente é uma coisa boa. Só que nem todo mundo precisa suplementar, nem todo mundo tem a vitamina D baixa. Ainda que tenha, porque o conselho de farmácia tem alguns níveis lá de recomendação diária, se você quiser fazer ingestão e tal. Mas, tipo, não é todo mundo que precisa, sabe? Não é recomendado fazer sem acompanhamento médico, porque ele vai medir os seus níveis de cálcio, saber se você precisa, e se precisar, porque assim é uma tendência do mundo moderno, como a gente pega pouco sol, trabalha home office, fica muito tempo em casa, então pode estar realmente um pouco baixa. Aí você suplementa na quantidade que vem na farmácia, mas, tipo, não é descontroladamente, né? Eu não sei se faz muito sentido, mas o povo também relaciona muito, tipo, cálcio a, sei lá, estrutura óssea. A maioria do funcionamento da célula termina em uma sinalização que estimula a liberação de cálcio. Então, tipo, não é só aumentar o cálcio, aumentar a recaptação. De ósseo. Mas de fato, mas tipo, a suplementação de vitamina D está muito relacionada a justamente casos de osteoporose, sempre que tem perda de cálcio. Por exemplo, principalmente idosos, sabe? Idosos precisam muito geralmente de suplementação de vitamina D ou cálcio. E tem alguns fármacos que vêm os dois, vitamina D e cálcio juntos, porque aumenta o cálcio e aumenta a recaptação do cálcio para ter esse efeito. As pessoas esquecem que existe uma coisa chamada hipercalcemia, que é pior do que a falta do cálcio, porque quando você não tem vitamina D no seu organismo tipo suficiente, os efeitos vão ser crônicos. Você vai perceber ao longo do tempo alguns efeitos. Você vai começar a ter dor de cabeça, enfim, você vai procurar um médico provavelmente antes de chegar no caso grave. Mas se você suplementa o cálcio... É só fazer uma adenda, aproveitando. Porque é isso, você deu o exemplo da Covid, que aí o pessoal achou que a vitamina D iria inibir ou reduzir os danos. Mas é isso, por que aquela pessoa está suplementando de uma forma excessiva a vitamina D? Tem necessidade? Sempre assim, né? Tem necessidade disso? Não tem. Então não vai trazer benefício, vai trazer provavelmente efeito colateral. Os casos mais severos de hipercalcemia, eles podem levar a prejuízos na função renal e confusão mental, para vocês terem uma ideia. E, tipo, isso é em questão de meses, assim. Começou a suplementar cálcio hoje, se seu cálcio ficar alto, daqui a alguns meses você já vai ter problema renal, né? Tem até um caso de uma farmacêutica do Rio Grande do Sul, a Stem Farmacêutica, que ele produziu algumas cápsulas com a dose, algumas caixas, na verdade, com a dose 500 vezes maior do que deveria ter sido produzido. E aí uma pessoa que tomou, que teve o azar de tomar justamente essa caixinha, foi parar no hospital, tipo, já com os rins sem funcionar, sabe? Foi um processo gigante, assim. Menino, eu acabei de lembrar de outro caso que foi notícia essa semana também, mas aí, sei lá, a gente já tinha falado muito de melatonina, então eu nem sugeri. Não sei se vocês viram aqueles ursinhos de goma de mascar como suplemento para melatonina. Tinha alguns que eram... E achei aqui para vender. Sim, foi mesmo. 300 vezes maior a concentração do que tá na caixa. Meu Deus!
Chocada. 300 vezes. A pessoa virou uma pineal, né? Uma lambida naquilo Gente, você mas- o dia inteiro. 300 vezes maior do que estava indicado na embalagem ou indicado para consumo? Na embalagem. Tipo, Que é eles quanto? pegam- Eu não Sabe? lembro da notícia, mas Se for Porque assim teve no aquela Brasil, coisa- geralmente é baixinho, pelo menos. Então, foi aquilo que a gente discutiu. Tipo, tem melatonina de 3 miligramas, muitas 10 miligramas, mas aqui é 0,25 miligramas. Mas ainda assim, 300 vezes é muita coisa. o bizarro é que era de ursinho de goma e que estava sendo indicado para criança. Então, a dose para uma criança ainda deveria ser muito mais baixa do que para de um adulto, né? Eu tô rindo, mas com respeito, tá? Eu tô rindo mais de Eu tô nervoso. medicada. Então é isso, gente. A mensagem que fica é: pelo amor de Deus, vamos parar de achar uma modinha e investir como fosse babosa, porque sempre tem essas coisas, né? Uma época era babosa, que servia pra tudo. Servia pra câncer, servia pro cabelo, servia pra mal olhado, pra espinhela caída, servia pra tudo. Aí depois foi a vitamina D na época da pandemia. Gente, não é Pra assim. quem... Gente, para as pessoas do Sudeste, babosa é aloe vera. Sério que aqui não é babosa? É, como Né? assim? Eu acho que não. Tem até aquele vídeo do... E eu primeiro que eu nem sabia que era aloe vera também. Tiago, você sabe que é babosa? Cadê ele aqui? Ah, mas o Rio é uma coisa à parte também, né? Lá deve chamar alguma coisa, lá deve chamar de, sei lá, Matinho Verde. Eu quero Olha. fazer uma aposta. Vamos apostar que semana que vem a gente vai encontrar uma notícia aqui de outra coisa que vai virar suplemento. Será? Que vai preocupar os médicos. Porque a notícia é assim, né? O consumo excessivo de tal coisa preocupa os médicos. Toda Tá preocupado, né? Ó, não-